Olá, sou Glaucia Santana e hoje eu estou aqui para falar sobre imagens arquetípicas. E o que são esses famosos arquétipos? Segundo Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele entende que a nossa mente, que é dividida em mente consciente e mente inconsciente, dentro da mente inconsciente também há uma divisão entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. E para Carl Jung, os arquétipos, que são essas ideias primordiais, que vai acompanhando segundo o nosso grau evolutivo, elas estão todas lá no nosso inconsciente coletivo. E o que são o inconsciente pessoal? É tudo aquilo que a gente viveu, é tudo aquilo que no período de 0 a 7 anos você foi programado. E quem foi os seus programadores? Que nós falamos que foi todos os P's. Os pais, os pastores, os professores, os programas de TV, os políticos, tudo isso interferiu, as orientações que você recebeu, a vivência, o ambiente, tudo aquilo formou o padrão que você tem hoje, através do teu inconsciente pessoal. E além do inconsciente pessoal, existe também o inconsciente coletivo, que segundo Carl Jung estão armazenados lá todas essas simbologias, que toda vez que você vê essas imagens arquetípicas que são representadas através de símbolos, automaticamente, de forma subliminar, ativa um neurotransmissor na sua mente que faz com que você reaja de uma certa forma, que você tenha certos tipos de padrões comportamentais através desses neurotransmissores que são ativados por uma simbologia de uma imagem arquetípica. Então, tudo isso, ele vai influenciar, todas essas imagens arquetípicas, elas vão influenciar no nosso padrão de comportamento. E Carl Jung, ele formulou 12 padrões de comportamento que é regido por cada tipo de arquétipo. Então, existem vários arquétipos, várias simbologias, E cada um deles influencia e rege a tua vida de alguma maneira. Então, são eles o arquétipo do inocente, do explorador, do sábio, do herói, o fora da lei, a pessoa comum, o amante, o mago, o bobo, o prestativo, o criador e o governante. Cada um desses padrões comportamentais, ele tem o seu lado, que tem um lado de qualidade, que nós falamos que é o lado luz, e também tem o seu lado que é o lado negativo, que é o lado sombra. Na realidade, todos nós temos todas essas características dos 12 arquétipos. Em algum momento da nossa vida, dentro do nosso grau evolutivo, a gente pode ir até mudando de padrão comportamental conforme nós vamos evoluindo, conforme nós vamos buscando o autoconhecimento, vamos nos desenvolvendo, a gente pode ir mudando esses padrões comportamentais. Ou não, ou você pode, do seu nascimento até a sua morte, viver ali sendo influenciado e regido por esse arquétipo. Então, todos nós vivenciamos esses 12 arquétipos, porém, cada um de nós tem um arquétipo dominante. Por exemplo, o arquétipo do explorador. Quem conhece aquela pessoa que é totalmente assim desprendido, que gosta mesmo de ir lá, de fazer as coisas acontecerem, que gosta de viajar, que gosta de descobrir coisas novas, que gosta de desafios, Quem conhece aqueles mochileiros que saem por aí sem direção, Essas pessoas são as exploradoras. Então, o lado luz dela, qual que é? É a pessoa que gosta de desafio, que enfrenta os desafios, que é desapegada das coisas materiais. Porém, também tem o lado sombra, o lado negativo, que são pessoas que não conseguem criar raízes, que não conseguem se manter constante em muitas coisas, em algumas coisas importantes, Então, são pessoas que de fato tem esse lado bom de ser ousado, de ir, de explorar, de aceitar desafios,
porém é uma pessoa que vive o tempo todo em busca de algo, que não consegue fazer algo de forma constante, ter uma rotina, organizar a sua vida de forma objetiva, né? Assim como o explorador, nós podemos falar aqui do amante. Quem conhece pessoas com um padrão de personalidade do amante, aquela pessoa romântica, aquela pessoa amorosa, aquela pessoa que gosta de ajudar as outras pessoas, né? E qual que é o lado sombra? Geralmente os amantes são muito dependentes. Se você não vive o lado sombra desse arquétipo, você é aquela pessoa que depende emocionalmente, né? Acaba vivendo uma prisão emocional com outras pessoas, precisa de aceitação, precisa de ser amada para poder se sentir bem. Então, todos os arquétipos, todos os 12 arquétipos, ele tem o seu lado, que é o lado luz, que é o lado bom de cada arquétipo, e tem o seu lado sombra. Cada um de nós vivemos sobre a regência, sobre a dominância de um arquétipo. E o interessante é quando você entende isso, você verifica qual que é o seu arquétipo, se você qual arquétipo que você está vivenciando nesse momento. E a partir disso, você consegue entender quais são os pontos fortes, potencializar, e quais são os pontos fracos, que são os pontos sombras, e se distanciar daquilo, viver somente o lado bom que aquele arquétipo pode proporcionar. Outra coisa legal também, quando você entende os 12 padrões de comportamento dos arquétipos, é que você pode mudar. Por exemplo, dentro dos padrões arquetípicos, eu verifico aqui que eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa que gosta que não gosta de que nada saia da rotina, que não tenha nada diferente. Eu sou aquela pessoa discreta, eu não gosto de ser notada. Só que eu não quero ser assim. Eu não quero ter esse tipo de personalidade. Hoje eu vivo nesse padrão, mas eu quero mudar. Então, por isso a importância do autoconhecimento. Porque quando você conhece, quando você entende, você tem a oportunidade de transitar sobre os padrões e ir para aquele que você quer. Não, eu não quero mais ser essa pessoa comum. Eu vou mudar a minha vida agora e eu quero ser um herói. Agora eu vou pegar toda essa minha história de vida, né? Todos esses desafios, vou enfrentar os desafios, vou superar e agora eu vou viver o arquétipo do herói, que é o arquétipo de superação. É o arquétipo daquela pessoa que vem, faz as coisas acontecer, por mais que tenha desafio, por mais que tenha obstáculo, persiste e consegue de fato chegar naquele momento de glória. Então a gente até fala, né? É falado muito sobre a jornada do herói, que é onde você sai de um ponto onde você era uma pessoa comum e através de toda essa trajetória, toda essa jornada, você consegue ali superar os desafios, os obstáculos e se encontrar mesmo como um padrão de comportamento do herói. Então, tendo esse entendimento, você consegue transitar. Não, Láucia, eu não quero mais ser o inocente, eu não quero mais ser o explorador. Eu quero viver outro tipo, eu quero ser regido por outro tipo. Você pode ativar qualquer padrão de comportamento, né, na sua vida. Ou entender qual é o seu padrão e não viver o lado sombra, não viver o lado negativo. Se distanciar do lado negativo e viver somente o lado luz do arquétipo. Então é muito importante a gente entender como funciona todos esses padrões, né, comportamentais, através dessa simbologia que as imagens arquetípicas ela traz e influencia de forma inconsciente as nossas decisões e os nossos comportamentos. Isso é tão sério que as marcas, elas utilizam esses símbolos, essas imagens arquetípicas para poder nos influenciar a tomar uma decisão. Então, as marcas, por exemplo, a Nike, que é uma marca muito famosa. Qual é o arquétipo, qual é a imagem arquetípica que a Nike ela usa? Ela usa o arquétipo do herói.
Então, quando as propagandas, se você prestar atenção agora, as propagandas da Nike são pessoas atingindo a pódios, se superando, conquistando. Então, isso é o que? Instiga o nosso inconsciente coletivo que se eu comprar um tênis da Nike, o que vai acontecer? Eu vou superar, eu vou viver essa jornada do herói. Então, inconscientemente, nós somos tendenciosos a tomar algumas decisões e até decisões de compras, que o marketing hoje eles usam muitas imagens arquetípicas para poder influenciar o nosso comportamento, para poder vender algum determinado produto. Por exemplo, outra marca que nos influencia o arquétipo, o padrão comportamental do governante. Então, se você observar as propagandas do Rolex, aqueles relógios caríssimos, você vai perceber que a propaganda ela passa a imagem de que quem usa aquele tipo de relógio são pessoas que estão no controle, são pessoas que têm poder, são pessoas que dominam, que lideram. Então, toda a propaganda ela é voltada para ativar esse neurotransmissor do governante. As propagandas elas já vão para o nicho certinho. Porque quem é que tem condição de comprar um Rolex? De fato, né, que é um objeto bem caro, de fato são pessoas que realmente têm condições de comprar. E geralmente quem tem condições de comprar esse tipo de produto são pessoas que de fato estão no poder, que são governantes, que governam a sua vida, que governam o seu negócio, né? Então, as propagandas ela já é voltada para aquele nicho. Então, quando uma pessoa que ela está ali vivenciando, sendo regida pelo arquétipo, né, do governante, ele vê uma propaganda dessa, automaticamente aquela simbologia ativa o neurotransmissor e ele às vezes tem a tendência de executar uma compra, uma determinada ação por conta da influência daquele arquétipo. Então, para você ver o tanto que é importante e o tanto que essas imagens, esses símbolos arquetípicos, eles influenciam na nossa vida. E tem também a selfie. E o que é a selfie? A selfie é a imagem arquétipa que nós temos de nós mesmos. É o que está lá no nosso subconsciente em relação a nós, de mais profundo. E é por isso que o autoconhecimento, ele traz para que a gente possa se entender como nós somos, entender por que nós temos esse tipo de padrão de comportamento. A nossa self é o que está enraizado, é o que está de mais profundo dentro de nós. Lá é que mostra quem realmente você é. E a proposta é que você se torne cada vez mais consciente do seu subconsciente, que aí você vai conseguir trabalhar melhor, né, tudo aquilo que você tem de potencialidade e de fraquezas. Existem também várias simbologias que vêm dentro das mitologias. Então, a mitologia já fala, o nome já fala, né? Mitologia, são mitos. Nós temos a mitologia romana, a mitologia grega e todas essas mitologias, esses símbolos, né? Até mesmo os símbolos católicos, né? Ali eles também ativam os neurotransmissores. Glaucio, eu não acredito nisso, de deuses gregos, deuses romanos. Independente de você acreditar ou não, quando você olha uma imagem, aquela imagem vai ativar um neurotransmissor, né? Por exemplo, se a gente pega aqui um santo católico, o São Jorge. Quando a gente verifica a imagem do São Jorge, independente se eu acredito ou não naquele Deus, né, naquele santo, ele vai ativar um padrão de comportamento. Quando você olha para o São Jorge, o que você verifica? Guerreiro, protetor, vence batalhas. Então, automaticamente, através do teu inconsciente coletivo, quando você olha essa imagem, lá no teu inconsciente coletivo já traz essas informações para você. Assim como as deusas, Eras, Vênus, Deus do amor, Deus da terra. Então, quando você vê uma simbologia,
por mais que você acredite ou não, vai ativar um neurotransmissor que vai trazer um entendimento sobre isso. Os animais também, eles são simbologias arquetípicas e existem animais de poder e animais fracos, né? Então, por exemplo, quando você olha uma águia, qual é o neurotransmissor que ativa, né, no seu inconsciente coletivo? Águia, visão, coragem, voo alto, altivez. Então, a águia é uma simbologia de um animal de poder. O leão, por exemplo. O leão, quando você olha um leão, e não precisa ninguém te falar, já está lá no teu inconsciente coletivo, que o leão é o que é forte, é o rei da selva, é ele que manda, ele que domina, ele que lidera, né? Então essas informações, ela já está impregnada no teu inconsciente coletivo. A borboleta, inconscientemente, quando você olha uma borboleta, você já ativa o inconsciente coletivo de transformação, de transmutação, né? Que a borboleta era ali aquela larvazinha, se tornou uma minhoca e virou uma borboleta, né? Então ali esse processo de evolução, de transformação, então já está lá impregnado na sua mente inconsciente coletivo. E da mesma forma também existem animais que são animais fracos, né? Por exemplo, o rato. Quando você lembra de um rato, a imagem de um rato é algo sujo, é algo que vive no esgoto, que contamina, então é uma imagem ruim, né? A cobra venenosa, né? Que mata, então, e também todos os arquétipos, ele também tem o seu lado dos animais, ele também tem o seu lado luz e também tem o seu lado sombra. Tem pontos negativos e tem pontos positivos. O que a gente fala que é um animal de poder? É aquele que tem mais pontos positivos do que negativos. E o que são os animais fracos? É aqueles que têm mais pontos negativos do que positivos. Então, a gente consegue aí entender o que é os arquétipos e por que ele está lá no nosso subconsciente, no nosso inconsciente coletivo. Na realidade, o mundo material, ele é um reflexo do mundo das ideias. Tudo que está à nossa volta, tudo que está ao nosso exterior, tudo aquilo que a gente consegue olhar, que a gente consegue ver, é que já é um reflexo do que já está no interior, já está na nossa mente. Então, o mundo material é o reflexo do que está no interior.